Então vamos finalizar a unidade 3 hoje. Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, tá, gente? E vamos falar sobre métodos de controle de plantas daninhas em pastagens. Tá? Esse assunto termina aqui o assunto para o primeiro NAP, tá bom? Então vamos lá. Especificamente, essa aula é referente ao capítulo 2 do livro-texto, do Tópicos e Manejo de Plantas Daninhas. Bom, de fato, o controle de plantas daninhas em pastagens, a gente deve preconizar o uso do manejo integrado de plantas daninhas. Tá? Vocês vão ver que a gente não usa todos eles. A maioria a gente usa os controles preventivo, cultural, mecânico e químico. O físico é muito utilizado no fogo, mas eu nem vou abordar o fogo aqui porque é um método de controle. Primeiro que a maioria das pessoas faz de maneira ilegal. Outra que degrada muito o ambiente e não é uma coisa bacana de ser propagada na área técnica. Nós temos como ter maior eficiência, maior rendimento econômico utilizando outros métodos de controle. Tá? Então, o manejo integrado de plantas daninhas é quando você utiliza esses métodos não isoladamente, e sim conhecendo a biologia da planta daninha e conhecendo a biologia da pastagem e mais os fatores climáticos envolvidos e sociais, além dos ambientais, eu vou fazer uma mescla dos controles, né, dos manejos, para que eu tenha sempre preconizando uma maior eficiência, um menor custo e que seja com o menor impacto ambiental e social possível. Tá bom? Então vamos começar aqui pelo preventivo. No manejo preventivo, eu nem falo como controle. No manejo preventivo, o objetivo é evitar a entrada de sementes de plantas daninhas de outras áreas e propágulos de plantas daninhas de outras áreas. Tá? Dentro do uso de manejo preventivo em pastagens especificamente, um dos principais, né, o principal na verdade deles, é você usar sementes com elevada pureza. Vocês já viram esse slide na primeira aula de planta daninha, vocês vão ver de novo hoje, de tão importante que ele é. É tanto um manejo preventivo quanto um controle cultural. Tá? Preventivo de que maneira? Se eu uso sementes, por exemplo, com 100% de pureza, eu tenho ali 100% de sementes apenas da pastagem que você está adquirindo. Bom, se eu compro semente de braquiária, eu quero o quê? Eu quero semente de braquiária. Eu não quero isso aqui, ó. Eu não quero material inerte, eu não quero pedra e eu não quero também isso aqui, sementes de outras espécies. Já vimos anteriormente que na biologia de plantas daninhas, uma única planta, né, pode dar origem aí a 117 mil sementes. Tá? Além do que pode se propagar por via vegetativa, grande parte delas. Então, a compra de sementes com elevada pureza vai fazer com que você tenha menor ocorrência de planta daninha e você tenha também, você vai carregar menos peso, né? Você vai usar menos semente por área, né? Porque você não vai estar colocando material que não germina. O que acontece se eu compro sementes com pureza mais baixa, que são geralmente as mais baratas, é exatamente isso aqui, olha. Aqui eu tenho semente com baixa pureza e aqui eu tenho semente com elevada pureza. O que quer dizer? Aqui a semente vai ser depositada ao solo, a semente da pastagem, vai germinar e aqui eu não tenho a germinação. Por exemplo, aqui ao invés de ter caído semente, caiu uma pedra, um graveto ou uma planta daninha. E aqui, nesse lugar onde não está coberto, pode ser que aconteça a germinação de uma planta daninha. Outra questão preponderante no preparo de área, no semeio e tudo mais, geralmente, né, na pecuária, você pede máquinas e implementos emprestados. Né? Isso é muito comum. E quando você pega máquina de outra área ou implemento de outra área, pode vir propágulo, pode vir semente.
E aí você contamina a sua área. Vai cair aqui da máquina, você vai contaminar a área. Então, o que se faz de maneira muito simples é limpar a máquina, né? Limpar a máquina e implemento. Então, lembrar disso daí para que, quando você adquirir implementos e máquinas de outra propriedade, que se proceda essa limpeza. Uma outra coisa que já é feita, né, dentro da questão sanitária é a quarentena de animais. Você adquiriu animais de outra propriedade, veio de outro lugar, você vai pôr em quarentena para observar se vai ter sintomas de alguma doença, alguma enfermidade. Também serve essa quarentena para que sementes que por um acaso estejam dentro do animal ou fora do animal, no pelo, aderido ao pelo dos animais, evitar com que a planta daninha saia da propriedade que esse animal estava para a sua. Então, quarentena de animais é um método de prevenção de plantas daninhas. Ok? Bom, um dos métodos utilizados de maior importância também é o controle cultural. O controle cultural, o objetivo do controle cultural é fazer com que a pastagem vença a competição com a planta daninha. Ou seja, é você dar condições para que aquela planta, cultura, cresça, se desenvolva e consiga vencer a competição. Tá? E são práticas já usuais, né? Por exemplo, calagem e adubação. Se eu proporciono calagem, eu proporciono condições com elevação de pH, eu também estou colocando nutrientes para a planta, cálcio ou magnésio, ou os dois. E na adubação eu vou fazer com que a minha cultura tenha acesso a nutrientes que vão favorecer o seu crescimento. É muito comum o semeio de plantas de pastagem ser feito a lanço, né? Então a área deve estar bem nivelada. Tá? Se você tiver qualquer tipo de... se o solo não estiver nivelado, a semente pode cair num buraquinho lá que vai ter alagamento, né? E isso pode fazer com que haja fermentação da semente e não vá germinar. Então, a área nivelada é um fator preponderante aí para o semeio da pastagem. O plantio com elevada, né? Sempre, quando for comprar semente, procure comprar semente com alta pureza, alta germinação e alto vigor. Isso vai fazer com que a área seja coberta mais rapidamente. Tá? Quanto maior a densidade de semente também, melhor. Tá? Respeitar a quantidade indicada, né, pelo fabricante das sementes, de quantos quilos por hectare deve ser distribuído de semente. O plantio pode ser em linhas ou a lanço. Plantio em linhas dá um resultado fantástico na cobertura do solo, mas aí é necessário semeadeiras de plantio em linhas. O plantio a lanço é bem mais barato, você pode utilizar avião, helicóptero, ou trator com esparramador, ou mesmo o plantio manual à mão, lançar à mão. Mas o plantio em linhas é fantástico, se você tiver a oportunidade de fazer, é muito bom, tanto para a economia de sementes quanto para controle de plantas daninhas nesse controle cultural. Manejo de pastejo, isso é muito importante. Não deixem o animal roer o pasto. Não deixe ele comer o pasto até chegar no solo. Respeite as alturas de corte de pastejo. Tá? Se o teu pasto, o animal vai lá e come por muito tempo, ele vai ficar muito próximo do solo. Isso vai fazer com que haja entrada de luz e plantas daninhas ao redor da cultura podem germinar, crescer e sombrear o pasto. Isso também é um controle cultural. E se você tiver a oportunidade de ter plantas, né, com rápido crescimento, folhas com maior área foliar e grande volume de raiz, essas plantas, a sua cultura, né, vai ter potencial de se defender mais das plantas daninhas. Então, aqui vocês já viram, esse slide é um exemplo de aplicação de micronutriente. Ora, se eu tenho um maior crescimento, essas plantas têm a mesma idade, se eu tenho um maior crescimento da pastagem, né, no mesmo tempo, eu tenho menor
possibilidade de acontecer isso aqui, olha, de ter espaço aberto para a germinação da planta daninha. Novamente, se eu tenho semente com baixa pureza, eu posso ter essa possibilidade aqui de ter lugares onde não vai cair semente, vai cair impureza e não tem a germinação da semente. O plantio em linha, utilizando um espaçamento e uma densidade de plantio corretos, eu não vou falar exatamente qual é o espaçamento e o plantio correto, porque geralmente de semente de pastagem é dado em gramas de semente por metro e quem determina isso é o fabricante. Ele vai te dizer qual é o espaçamento, geralmente aí é de 20 centímetros a 30 centímetros entre linha e essa densidade aí, quem é dada, né, de gramas por metro é o fabricante. Tá? Se for correto, eu vou ter uma menor quantidade de planta daninha. Se for incorreto, né, se for, por exemplo, aqui eu aumentei o espaçamento entre linha, eu vou ter um espaço maior para germinação e para acesso à luz das plantas daninhas. Aqui vocês vão observar um vídeo da Semeato, tá? Eu editei, mas é da Semeato, de uma plantadeira em linhas. Tá? É muito boa porque permite que você faça aí, como vocês estão observando, o plantio direto. Tá? Vocês não precisam perturbar o solo. Já o plantio a lanço, eu tenho uma distribuição espacial de semente desuniforme. Tá? Desuniforme. Quando eu faço essa distribuição numa densidade muito baixa, quando eu uso sementes com baixa pureza e com baixa percentual de germinação, pode acontecer isso aqui. Né? Eu vou ter pastagem e muito espaço aberto para plantas daninhas germinarem. Tá? Para que isso não aconteça, você deve preconizar o uso de semente, né, de boa qualidade e lançar essas sementes dentro de uma densidade adequada. Tá? Aqui vocês podem observar um vídeo da Semeato, é da Stara, tá? Com um esparramador de adubo, tá? Que serve também para esparramar semente. É feito o plantio, o semeio a lanço. E essas máquinas elas te dão uma precisão muito maior de densidade de semente. Você tem a faixa de aplicação, você tem como determinar como vai ser, a quantidade de semente vai ser distribuída por hectare de uma maneira muito precisa. E você vai ter uma cobertura do solo maior. No caso aqui do vídeo está sendo distribuído fertilizante, mas pode ser distribuído semente sem problema. Uma outra possibilidade do controle cultural é você fazer recuperação de pastagens via plantio direto e integração lavoura-pecuária. Você aproveita o resíduo da pastagem que estava antes, né? Faz o plantio direto como foi feito naquela máquina lá anterior, né, com a semeadeira. E aí algumas semeadeiras permitem você fazer o plantio tanto de grão graúdo, de semente graúda, no caso seria o milho, e de semente miúda, no caso seria a braquiária. Aí vocês têm essa possibilidade. Vocês podem observar aqui que aqui foi feito o plantio em linhas, né? 2 linhas de braquiária para uma linha de milho aqui. Aqui foi só experimento mesmo para observar que a semeadora ela deixa espaço aqui para o semeio do milho, como é feito aqui desse lado. E depois de um tempo, braquiária verde, com baixa área foliar, milho seco pronto para colheita, colhe o milho, entra a luz para a braquiária, ela se recupera. Te viu aí na aula passada de competição por luz, que a braquiária nessa situação aqui necessita de um período maior após a colheita do milho, para que ela esteja apta ao pastejo. E quando eu faço plantio direto em detrimento ao plantio convencional, eu tenho uma densidade de plantas daninhas muito menor. Plantio direto, que é esse aqui, e aqui plantio convencional. Por quê? Nós vimos lá em biologia de plantas daninhas que quanto mais eu cortar a planta, quanto mais eu perturbar o solo, mais eu vou estar propagando planta daninha, certo? E isso vai fazer com que haja uma infestação maior, uma densidade maior de planta daninha. Isso daqui
é o efeito exatamente desse experimento aqui que foi feito por Freitas, lá em Paragominas. Aqui uma área de milho com plantio direto, não foi feita nenhuma capina química, apenas dessecação e plantio de milho. Teve essa densidade de plantas daninhas. Vocês observam que tanto a densidade quanto a diversidade de plantas é menor. E aqui plantio convencional, vocês observam aqui uma diversidade de planta daninha maior e uma densidade de planta daninha muito maior também. Aqui nós temos o plantio, né, feito sobre a palha de pastagem, tá? E exatamente o plantio é feito sobre a pastagem, como vocês estão vendo. O solo tem uma cobertura. Aqui eu não corto a planta daninha, certo? Então, se eu não corto a planta, eu propago menos. E o semeio, ele é feito sobre a palha, como vocês podem observar, né, aí nessa animação. Quando o plantio é feito sobre a palha e eu permaneço com essa cobertura do solo, eu tenho diversas vantagens. Tá? A primeira é que eu não propago planta daninha, eu mantenho a biologia do solo, eu evito a compactação do solo, tá? E eu faço com que o sistema radicular da minha pastagem cresça mais. O solo fica muito mais friável. Vocês podem observar aqui que eu tenho muito menos erosão. Tá? Aqui já é o plantio convencional, onde eu tenho a fragmentação do solo, que vai provocar maior erosão e maior evaporação do solo. Quando eu tenho a cobertura do solo, eu evito mais a evaporação, eu mantenho mais água no solo. Então, mesmo no período seco, eu observo uma friabilidade maior do solo e uma quantidade de água que vai permitir também um maior crescimento da pastagem. Passando para o controle mecânico, nós temos aí no controle mecânico que basicamente é o corte da planta daninha. O problema de se cortar a planta daninha é que eu estou propagando a planta, né? Várias plantas daninhas têm via de propagação vegetativa. E para eu evitar o problema de propagação dessa planta, desses propágulos, né? De ficar cortando, picotando a planta e germinar, né? Eu corto uma planta e germina 30, eu devo fazer isso no período seco, tá? Se eu propago a planta no período seco, tudo bem, eu tenho mais dissemínulos, mas elas não vão ter acesso à água, não vão ter como germinar. Então, o período seco você utiliza quando apenas o controle mecânico for feito, que é derrubar a área, passar rolo faca, essas questões aí eu faço no período seco. Se eu for fazer isso no período chuvoso, eu tenho que fazer integrado com o químico. Tenho que cortar a planta e fazer a aplicação do produto químico. Por quê? E aí o propágulo vai ter acesso à água, mas quando ele tiver acesso à água que ele germinar, eu vou diminuir o tamanho da planta, né? Se a planta é grande, eu corto ela, ela fica menor. Quando ela germinar, ela vai estar mais fraca do que se ela tivesse adulta. E aí eu faço a aplicação do produto químico para essa planta morrer. Os principais métodos utilizados em pastagem para controle mecânico, vocês vão ver aí em 80% dos casos, é o uso de roçadeira, rolo faca, correntão, uso de arado, facão, foice e triturador. Aqui nós temos o controle com rolo faca, aqui nós temos o controle mecânico com roçadeira, tá? A roçadeira utilizada aqui é uma roçadeira que a lâmina é basicamente um ferro sem fio, tá? Ele corta a planta por velocidade de contato, tá? Então, a vantagem é que eu consigo derrubar áreas, inclusive, um pouco maior, tá? Não é o caso aqui. O problema é que o material vegetal é propagado e o toco que permanece aqui, ele não é um toco de corte em bisel. Como vocês podem ver aqui, ó, ele estoura a planta, né? Ele dá aquele impacto que faz com que não haja corte em bisel. Vocês vão ver que para eu aplicar herbicida, aqui nessa área, por exemplo, eu não posso aplicar Tordon, eu não posso aplicar Picloram, tá? Porque ele não vai absorver muito bem pelo toco.
Eu vou explicar isso para vocês mais à frente. Então, aqui vocês podem observar o uso dessas roçadeiras. O ideal é que a roda seja de ferro e que tenha ligação com a tomada de potência para dar uma velocidade de corte maior. Existem roçadeiras dessas que são movimentadas pelo movimento da roda motriz e não são muito adequadas. Essas aqui não, elas são ligadas na tomada de potência. Vocês podem observar que é esse eixo que está rodando em cima. Um outro implemento muito utilizado são as grades niveladoras e os arados. Tá? Qual é o problema de arado e grade niveladora? É a exposição do solo, isso vai favorecer a erosão e também a propagação de planta daninha. Por quê? O que o arado e a grade fazem? Elas reviram o solo. Ele pega o solo que está embaixo e joga para cima. Então esse solo que está embaixo tem um monte de semente ali que estava dormente. Quando você coloca na presença de luz ou em contato com o corte do disco, você vai estar diminuindo a dormência de semente e elas germinam. Aqui nós temos um vídeo de utilização desse implemento. Vocês estão observando aqui que ele revira o solo, tá? Ele corta o resto vegetal anterior e faz o interrio dele e expõe o solo, né? Então, quando houver chuva ou ventos fortes, vai provocar erosão eólica. Em muitos casos, é o único implemento que pode ser utilizado devido à densidade do solo. A grade aradora ou arado de aiveca, eles diminuem a densidade do solo. Se eles diminuem a densidade do solo, ele permite aí que haja uma oxigenação maior do solo e isso é essencial para a germinação da semente. A outra coisa que esse sistema faz é permitir, com menor densidade, fazer com que a raiz cresça com maior facilidade. Lembrar que o uso repetido desse implemento vai provocar aí danos de densidade de solo no período maior de tempo. Tá? Então, e o uso desse implemento, ele deve ser feito com o solo não muito seco. Você deve pegar o solo e conseguir formar uma bonequinha na mão. Se você conseguir, você pode utilizar essa máquina, esse implemento. Já o rolo faca, ele faz o uso, né, de um peso muito grande. É simples, é um rolo de fato pesado e nesse rolo tem várias lâminas para cortar a vegetação. Então, aqui eu tenho a operação de um rolo faca, que é um rolo faca articulado por controle remoto, né? E esse daqui é para baixar material leve, né? Então aqui é um rolo faca leve para baixar, por exemplo, essas plantas que estão aí. Se eu baixo essas plantas, eu tenho possibilidade de fazer o controle químico depois. Aqui já numa área de pasto mais sujo, né? Eu uso um trator com lâmina frontal e atrás, né, essa lâmina vai derrubando o material e o rolo faca vem cortando esse material aí para ele ficar rente ao solo. E também eu posso utilizar um rolo faca com maior, né? Se eu tenho uma área maior, já uma capoeira maior, eu posso utilizar aí, no caso, um trator de esteira, que está com um muque na frente e uma lâmina, para derrubar áreas maiores de árvores, né? E atrás eu coloco um rolo faca bem pesado, né? Para realmente derrubar essas plantas para que possa ser feito o controle químico posterior e as outras situações. É interessante deixar um tempo, depois que derrubar essas plantas secarem, para entrar com outro método de controle, que pode ser, geralmente, entra aí com uma grade, se o solo já estiver bem preparado. Uma outra possibilidade é o uso de correntão com rolo faca. Tá? Eu vou precisar de 2 tratores. A vantagem é que eu vou ter uma densidade menor do solo.
Aí vocês observem aí que é uma corrente e tem várias lâminas nessa corrente que vão baixar o mato. Eu não posso utilizar isso para áreas com árvores muito grandes. Tem que ser uma densidade de plantas menores, tá? Geralmente se faz 2 passadas para fazer o nivelamento da área aí, botar essas plantas aí bem baixas, tá? Desvantagem, 2 tratores. Vantagem, área muito maior, né? E eu tenho menor densidade compactação do solo pela máquina. Uma outra possibilidade é o uso de trituradores, né? Trituradores de massa vegetal. Aqui eu tenho um exemplo de um triturador que ele simplesmente derruba a área e tritura, formando uma massa vegetal sobre o solo muito interessante, porque eu não preciso revirar o solo. Eu trituro isso daí, o solo fica friável, fica fofo. O problema é o custo da operação e do implemento, mas é plenamente viável a longo prazo. E o outro dano é que os tocos, né? Se eu tiver árvore muito grossa, eu vou ter problema com toco para fazer semeio. Mas semeio de grãos, né? No caso seria sorgo ou milho. Para pastagem não é tanto problema, tá? E a outra coisa é que eu vou ter menor ocorrência de planta daninha, eu vou ter maior quantidade de matéria orgânica, uma maior microbiota do solo, uma maior quantidade de artrópodes benéficos à trituração dessa matéria orgânica e disponibilização de nutrientes para pastagem. Então é uma ideia interessante para ser adotada para controle de plantas em pastagem e formação de pastagem na Amazônia. Um último controle que a gente vai abordar aqui é o controle químico. Bom, o controle químico ele é controverso, tá? É um agrotóxico, é perigoso, obviamente, principalmente para as culturas, e ele tem potencial de dano à saúde humana, dano a plantas sensíveis, tá? Não só a sua pastagem, mas a planta do vizinho pode morrer, causa impacto ambiental e deve ser utilizado como uma ferramenta pontual e não como regra. Tudo bem? Eu devo sempre procurar fazer o uso do controle químico em plantas jovens. Mas o passo a passo é o seguinte. Primeiro você deve identificar se a planta daninha é herbácea ou arbórea. Se a planta daninha for herbácea, você vai tomar um caminho de uma tomada de decisão para controle químico, que a gente vai abordar isso com herbicidas. Se a planta for arbórea, é outra tomada de decisão. Se a planta daninha herbácea for hidrofóbica ou hidrofílica, tá? Você vai ter que usar, além do herbicida, alguns adjuvantes. Se o controle da planta ele vai ser total ou se vai ser localizado, aí eu vou utilizar herbicidas seletivos e não seletivos, eu vou falar isso para vocês. Eu devo aplicar preferencialmente em planta jovem, sem floração. Se eu tiver floração, vai ter uma translocação do herbicida para as flores e frutos da planta daninha e ela não morre, ela só dá uma secada e volta. Se eu tenho planta adulta, eu devo usar primeiramente o mecânico para diminuir o tamanho da planta e eu também diminuir a dose de herbicida. Isso vai me promover mais economia, mais eficiência e menor impacto ambiental. Eu devo usar o controle químico em período de chuva, tá? Lembrem bem disso, tem que ser no período de chuva. Plantas daninhas estressadas não morrem com herbicida. Herbicida, ele bloqueia o metabolismo de planta. E planta que está estressada, ela não está fazendo o metabolismo que o herbicida bloqueia. Então você não pode aplicar herbicida em planta estressada. Evitar a deriva das gotas de herbicidas utilizados em pastagens, porque esses herbicidas eles são geralmente de mimetizadores de auxina. Então uma dose muito pequena dela provoca um dano muito grande em plantas dicotiledôneas.
Eu vou falar em detalhes isso para vocês em herbicida. Observar o período residual no solo. Muitos desses herbicidas têm um período residual longo e você tem que saber que tipo de planta que tipo de uso você vai fazer na área depois. É necessário equipamentos específicos de proteção individual. E uma coisa muito importante é, após a aplicação do herbicida, deixar o pasto descansar, deixar o pasto em quarentena. O que é isso? Evitar a entrada de animal para pastejo. Por quê? Não é porque o gado vai se contaminar com o herbicida, não é isso. É o tempo que é necessário para a pastagem se recuperar. Quando a gente está doente, né? Quando a gente está enfermo, o que o médico manda a gente fazer? Dá o remédio, que no nosso caso aqui analogamente seria o herbicida. Remédio para matar quem? Matar o que está te matando lá. Né? Vai te dar um remédio lá. Vai para controlar, sei lá, controlar uma bactéria ou um verme, alguma coisa assim. E vai dizer descansa, repouso. Por quê? Porque só o remédio em si não é suficiente. Você precisa se recuperar. Tá? Então, se alimente bem, descanse, beba água, essas coisas. O que eu faço com o pasto após eu aplicar o veneno da planta daninha? É veneno para a planta daninha, remédio para o pasto. Mas olha, vai se recuperar. Né? A planta daninha morre, você vai dar comida, vai aplicar nutriente, você vai dar água, né, que é período chuvoso, e você vai dar tempo para que haja folha para o animal vir pastejar. Se ele pastejar logo após o controle, ele vai diminuir ainda mais o que está doente, né, o que está se recuperando. Então, quarentena não é para evitar resíduo no animal, é para o pasto ter possibilidade de crescer e não ocorrer a reinfestação na área. Se a planta é herbácea, ela não tem crescimento secundário, ou seja, não vai se tornar uma árvore. Então, em planta herbácea é importante você verificar duas questões que eu vou falar daqui a pouco. Plantas arbóreas são árvores. Árvores geralmente são necessários o corte, é necessário o corte, e depois do corte a aplicação de herbicida. Observar se a planta for herbácea, se ela é hidrofóbica ou hidrofílica. Aqui eu tenho duas folhas, uma hidrofóbica, uma hidrofílica. Tá? Hidrofílica gosta de água. Se gosta de água, bateu a gota, não vai escorrer para o solo, vai grudar. Nesse caso eu não preciso usar espalhante adesivo, um adjuvante. Eu vou falar isso para vocês em tecnologia de aplicação. Se a folha for hidrofóbica, eu preciso usar um espalhante adesivo, eu preciso usar um adjuvante. Senão o que acontece? A gota bate na folha, escorre para o solo e a planta daninha não morre. Então na dúvida vamos usar espalhante em tudo. Não. Se eu usar espalhante aqui nessa folha, o que vai acontecer nessa folha hidrofílica aqui? A gota vai bater, vai escorrer e não vai matar a planta daninha. Como é que eu sei se a planta é hidrofóbica ou hidrofílica? Molha ela, né? Bota ela, pega a planta, molha num copo d'água, vira essa planta e vê se a gota escorreu ou não. Se a planta estiver molhada, hidrofílica. Se a planta estiver seca, hidrofóbica. E aqui no caso, se eu tenho planta arbórea, eu não posso aplicar o herbicida aqui e esperar que essa árvore vá sumir da minha frente. Não vai acontecer isso, tá? O que eu tenho que fazer? Eu corto a planta e depois que eu corto a planta eu aplico o herbicida para evitar que ela volte. Que é o que está acontecendo aqui, olha. Esse pessoal aqui está cortando essas plantas e o outro rapaz está aplicando um herbicida no toco, tá? Mas eu vou falar para vocês dessa questão do corte em bisel aqui, quando eu estiver falando de picloram. E aqui é quando eu aplico, olha, tá? O pasto não está tão infestado, nenhuma outra planta aqui, e eu vou aplicar apenas em cima da planta daninha, eu vou aplicar um herbicida ali não seletivo, que fica bem mais barato o controle, tá? Eu tenho diversas maneiras de aplicar,
o herbicida. Uma muito utilizada em pastagem é a aplicação aérea. Tá? Aqui tem um vídeo, eu acho que é da Agroamazon, vocês vão ver depois aí o merchan, a citação. Mas aqui está sendo feita a aplicação com avião, tá? Em pastagem, que está bem degradada, por sinal. Já aqui eu tenho o uso de helicóptero. Tá? É muito mais tranquilo o uso de helicóptero porque eu não preciso de pista aérea. Preciso só de um lugar para o helicóptero pousar. O helicóptero ele não precisa ser utilizado só para esse fim, ele pode ser utilizado para outros. E o abastecimento é muito mais simples. Tudo bem? Como vocês podem observar aqui. Depois abasteceu, levanta voo e faz a aplicação. É interessante também o uso de helicóptero em áreas onde sejam de topografia irregular. Um outro equipamento utilizado, isso daqui é um vídeo da Jacto, né, o Condor 610, são as aplicações tratorizadas chamadas de barra curta. Essas barras, elas aplicam, né, com pontas de pulverização de jato excêntrico para o lado. Por que isso? Porque vocês viram lá que a área de pastagem tem árvore no meio, tem toco. Eu não posso utilizar um pulverizador de barra. Se eu utilizar um pulverizador de barra, a barra vai batendo lá nas árvores, nos tocos, e isso é problema. Com esse aqui não. Eu tenho uma faixa aí que varia de 10 a 15 metros, utilizando pontas de pulverização de jato excêntrico, que são essas aqui na ponta da barra. Na aula de tecnologia de aplicação eu vou falar em mais detalhes dessa máquina. Mas a operação é super simples, a calibração é super simples. E já temos hoje empresas que fabricam esses pulverizadores e entregam. Antes isso era feito pelo pessoal de oficina, né? Hoje não, hoje já tem equipamento aí como esse da Jacto, um equipamento muito bom para uso em pastagem. Isso aqui é um gráfico de distribuição de precipitação muito comum no sul e sudeste do Pará, onde eu tenho o maior acúmulo de chuva de janeiro até abril e de outubro até dezembro, tá? É o início, né, das chuvas, não que chova, né? Eu tenho aí esse gráfico de distribuição, então antes de vocês aplicarem herbicida, né, recomendar o uso de herbicida, vocês têm que observar como é que é a distribuição de precipitação. Por quê? Porque planta estressada com estresse hídrico não morre com herbicida. Então, em que período vocês aplicariam herbicida aqui? Aplicaria herbicida no período de chuva, tá? Faria a limpeza de pasto com herbicida nesse período. E o controle mecânico ou controle físico por fogo? Faria no período seco, tá? O integrado faria como? Controle, por exemplo, mecânico aqui ou mecânico aqui em setembro e uso de herbicida aqui, outubro, novembro, dezembro até abril, tá bom?
E o preventivo o ano inteiro, né? Que vocês já viram lá, observaram lá. Aqui é uma distribuição de chuva muito comum no Nordeste paraense, né? Tem um acúmulo muito grande de chuva no primeiro semestre e no segundo semestre eu tenho seca. Então aqui eu tenho essas possibilidades de uso de herbicida no primeiro semestre e não usar herbicida no segundo, que eu não vou ter resultado. Tudo bem, gente? Então, olha, nosso primeiro NAP, capítulos 1 e 2 do livro texto, tá? Vai ser o primeiro NAP. O período vai ser de 8 horas da manhã do dia 9 de outubro até as 23h59 horas do dia 12 de outubro. É permitido 2 tentativas e a nota vai ser a nota da última tentativa. Tá bom? Então, eu desejo boa sorte para vocês nesses 3 primeiros módulos, né? Nessas 3 primeiras unidades aí que foi abordado biologia de planta daninha, competição e métodos de controle. No próximo, os próximos módulos, a gente vai falar sobre herbicida, tá? Equipamentos de proteção individual e tecnologia de aplicação de herbicidas em pastagens. Tudo bem, gente? Então, até mais. Nos vemos na nossa live de alinhamento e de tirar dúvidas antes da prova. Grande abraço. Até mais.